Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz e alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 9, que nós vamos estudar esse livro em 2 ou 3 pregações. Vamos estudar nesta manhã do versículo 1 até o 18, e amanhã estarei dando continuidade sobre este mesmo capítulo 9, amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguém daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um grande resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Amém, meus irmãos? Foi necessário ler estes versículos, do 1 até o 18, para que a gente possa entender o que aconteceu com o apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer que Saulo, ele, antes de se tornar Paulo, que é a mesma pessoa, só trocou o nome, ele ia em Jerusalém, aonde tivesse alguém pregando, falando, tivesse um culto,
ele ia lá e acabava com aquele culto, matava as pessoas, levava preso. As pessoas ali tinham medo de Saulo. Então, ele querendo acabar com aquele culto ali em Damasco, ele titulava o que os discípulos estavam fazendo de seita. Ele vai falar aqui, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, que quer homens, quer mulher, os conduzisse preso à prisão. Ele pediu cartas para ali aquele sacerdote, para os governadores ali em Roma, para ele ter como entrar naquelas casas, naquela sinagoga e destruir aquele culto, porque assim imaginava ele que estava fazendo a obra de Deus. Assim ele imaginava que estava zelando pela obra de Deus. E Saulo ainda, ele titulava como se aquilo ali fosse uma seita, como se aquilo ali não fosse o que ele estava acreditando que fosse. Mas a Bíblia vai dizer que indo ele no meio do caminho, foi cercado de um grande resplendor, de uma grande luz, e fez com que ele caísse de joelhos, e fez com que ele ouvisse ali, não só ele, mas todos que estavam ali, vendo, indo com ele para Damasco, também ouviu e ficaram todo mundo ali com temor, e Paulo e Saulo ali ainda estava de joelhos, sem entender o que estava acontecendo. E no versículo 3 vai dizer, e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Observe que agora aparece para Saulo ali uma grande luz, aparece ali uma voz falando com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que eu entendo com isso? Eu entendo que Saulo não estava apenas perseguindo pessoas, ele estava em oposição a Cristo. Um agrilhão é uma vara com ferrão usado para tocar uma manada de bois. Isso pode significar que Paulo já estava com problemas de consciência por causa das coisas terríveis que estava fazendo. O costume de Paulo ali acabar com aqueles cultos, ele não conseguia fazer outra coisa a não ser na mente dele em destruir aqueles cultos, aquela sinagoga, porque, como eu falei, na mente dele ele estava fazendo a obra de Deus. Mas quando o homem tem um encontro verdadeiramente com Jesus Cristo, quando o homem ouve a voz de Jesus Cristo falando ao seu coração, não importa o que ele fazia antes, o que ele achava antes, mas agora o que vai importar é daquele dia em diante, porque Paulo aqui, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Não foi de uma maneira que talvez muitos tiveram ali, quando Jesus Cristo ainda estava ali formando o seu discípulo, quando chamou Filipe, quando foi ali chamar Pedro, quando chamou André, estava formando sua igreja ali, o seu discípulo. Foi um chamado que eles aceitaram, largaram tudo e foram até atender o chamado de Jesus. Mas com Paulo não, com Paulo foi diferente. Paulo estava indo para a cidade de Damasco acabar, prender, matar aquelas pessoas que estavam cultuando. Mas no meio do caminho, ele agora é cercado por uma grande luz que vinha do céu. A Bíblia vai dizer um grande resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo,
porque me persegues. E agora no versículo 5 ele vai dizer: e lhe disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue, tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha que interessante, um aguilhão é uma vara com um ferrão usada para tocar uma manada de bois. Isso significa que Paulo já estava com problemas de consciência por causa das coisas terríveis que estava fazendo. Paulo foi aquele que, quando pegaram Estevão para apedrejar, ele consentiu na morte de Estevão. A Bíblia vai dizer que aqueles homens levaram Estevão para fora do templo e começaram a apedrejar, e ele segurava as roupas daquele que estava apedrejando. E agora aqui ele chegava nas cidades e acabava com os cultos, acabava com as pessoas que estavam ali se reunindo, falando em nome de Jesus. Mas agora ele está diante de Jesus. E Jesus vai dizer para ele: olha, eu sou Jesus a quem tu persegues. E isso aqui vale a pena a gente parar para analisar, trazendo num contexto que nós vivemos hoje. Quando, às vezes, em algumas áreas da nossa vida, não estamos tomando essas atitudes que Paulo estava tomando ali, querendo ser zeloso pela obra, mas fazendo de uma maneira errada, fazendo de uma maneira que não estava certo aos olhos de Deus. Jesus vai dizer: eu sou aquele que tu persegue, tudo é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. A conversão dramática de Paulo, considerada por muitos como uma das suas grandes provas da validade da religião cristã, sendo a outra a ressurreição de Cristo. Esses dois acontecimentos chave são o fundamento do livro de Atos. Era compreensível a relutância de Ananias, que a gente vai ver lá na frente, que Deus agora manda que Paulo vá e levante e entre na cidade, e lá ele vai falar o que Paulo tinha que fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiado pela mão o conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Observe que agora, quando ele se depara com aquela grande luz, com aquela voz que fala com ele, e ele agora vai dizer: o que queres que eu faça? E Jesus vai dizer para ele: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Agora Saulo ali não levanta daquele chão da mesma forma que ele caiu. Ele caiu como um Saulo perseguidor, destruidor de cultos. Mas quando ele se levanta daquele chão, ele levanta Paulo. Agora, um homem que vai ser usado por Deus. Um homem que vai ser ali um escolhido de Jesus Cristo. Um homem que vai pegar o cristianismo do centro do judaísmo e levar aos gentis, aos confins da terra. Nós somos fruto do evangelho de Paulo. Paulo escreve as suas cartas, para que ele conta nas suas cartas que ele sabe o que é ter muito e sabe o que é ter pouco, que o viver é lucro e o morrer é ganho.
Paulo nos ensina que tudo que ele era, que tudo que ele tinha, se comparar ao que Jesus Cristo fez naquela cruz, não passava de esterco. Paulo é o mesmo que vai dizer que ele orou por 3 vezes e pediu para que Deus tirasse o espinho que tinha na carne, que o mensageiro de Satanás vinha esbofetear ele todos os dias. Mas Jesus Cristo vai dizer para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele não orou mais. Agora ele levanta ali daquele chão, não como um Saulo, mas agora dando uma trajetória de Paulo. E a gente vai ver o que aconteceu com este homem, o que Jesus fez na vida deste homem. A Bíblia vai nos falar que agora Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão os conduziram a Damasco. Ele ficou cego por 3 dias. Um homem que era acostumado a viajar, a entrar, a sair da sua cidade, a querer ali, na mente dele ele estava fazendo a obra de Deus, a ver tudo. Agora ele se levanta sendo guiado pelas mãos de outros homens até uma cidade. Eu posso imaginar esses 3 dias que ele passou. A Bíblia vai dizer que ele não comeu e nem bebeu nada, mas ele orava. E a Bíblia vai nos falar: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse ver. Era compreensível a relutância de Ananias. A gente vai ver aqui que Ananias, ele tenta lutar contra Deus para não ir, porque Saulo tinha uma fama muito pesada. Jesus chega agora para Ananias e diz: Ananias, ele responde: eis-me aqui. A Bíblia vai dizer: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Este obedecia. E quando ele disse: eis-me aqui, Jesus respondeu para ele. O Senhor disse: levanta-te e vai. Agora ele dá uma ordem para seu discípulo. Agora ele dá uma ordem para aquele homem, aquele que obedecia às ordens de Deus. Vai lá na rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Olha como Paulo estava, mesmo naquela situação, sem enxergar, mesmo ali, sem saber o que iria acontecer com ele, mas ele estava orando, estava jejuando, não comeu nem bebeu nada por 3 dias. E agora Jesus vê do céu, ouve a oração e envia o seu discípulo para ir lá. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse ver. E no versículo 13 vai dizer: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Era compreensível a relutância de Ananias em relação ao mandamento de Deus, mas a mensagem de que ele deveria ir era clara. Ele relutou para não ir, porque muitas coisas ele ouviu falar acerca de Paulo, mas
Agora a palavra vai dizer no versículo 14: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele tinha carta, ele tinha ali moral, vamos dizer assim, para chegar e prender, para chegar e matar, para chegar e acabar com aquele culto ali. Olha que Ananias vai dizer: de muitos ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos o que invoca o teu nome. A perseguição já vem desde os princípios. Aqueles que também invocavam o nome de Jesus eram perseguidos. Os profetas, os discípulos, os servos de Deus, as servas de Deus, já era perseguido antes de nós existirmos. Era jogado nas arenas para os leões devorar, porque professava o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos contar que Pedro e João ali foi levado e açoitado porque eles professavam o nome de Jesus Cristo. Porque aquele homem que estava ali pedindo esmola, que era coxo, que era paralítico, eles foi ali e em nome de Jesus aquele homem voltou a andar. E queriam saber quem eram aqueles homens. E eles foram açoitados. E hoje, por menos, às vezes, deixamos de professar o nome do Senhor Jesus Cristo, por menos do que estes homens passaram. E vai vir um dia da grande tribulação. E nós temos que nos preparar. Assim como Paulo estava ali indo para aquela cidade e teve um encontro com Jesus Cristo, e a partir daquele momento Deus agora usa seu discípulo, seu profeta, para ir até ele. E a partir daquele momento ele começa a pregar no nome de Jesus Cristo. Ele começa a contar que tudo que ele estava fazendo era errado, mas agora ele começa a fazer com que as pessoas vejam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E a palavra continua dizendo: e disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos dos reis. Ananias estava questionando ali a Deus: mas Senhor, eu ouvi falar muito deste homem, mas Senhor, eu ouvi dizer que ele tem carta, ele pode prender, ele faz maldade para aqueles que professam o teu nome. E de Jesus Cristo vai dizer para ele: vai, porque este para mim é um vaso escolhido. Nós somos um vaso escolhido, meus irmãos, na mão de Deus. E por isso que nós temos que às vezes passar por algumas dificuldades para ver que quem nos tirou, para a gente conseguir entender o propósito de Deus na nossa vida. Saulo agora não era mais aquele Saulo. Paulo não era mais aquele Saulo que perseguia, que matava e que prendia os cristãos. Agora ele é um vaso escolhido. Para que o próprio Jesus Cristo vai falar aqui? Para levar o meu nome diante dos gentis e dos reis e dos filhos dos reis, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quanto deve padecer. O chamado ao ministério é agrióxe, como mais tarde Paulo descreve o ministério dele lá em 2 Coríntios 4, dos 7 aos 12, ele vai contar a história, como foi que começou o ministério dele. Seja cheio
do Espírito Santo. A palavra vai dizer aqui, quando ele vai falar, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Concorda-se normalmente que Paulo tenha sido convertido 3 dias antes, ao ter encontrado o Senhor. Então, essa experiência, que também incluiu seu compromisso apostólico, é vista como um batismo pelo Espírito Santo, inicial de Paulo. Observe que agora Ananias vai, depois que Jesus Cristo vai dizer, vai lá, porque ele é um vaso escolhido, porque agora eu vou mostrar a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. De perseguidor, ele virou perseguido, ele foi perseguido. E agora ele vai finalizar dizendo: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Olha que coisa maravilhosa aconteceu na vida de Paulo. Você vai tornar a ver e sejais cheio do Espírito Santo. Paulo foi convertido há 3 dias atrás, de Ananias ir ali orar por ele e colocar a mão sobre os olhos, e a Bíblia vai falar que naquele mesmo instante ele foi cheio do Espírito Santo. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, algo na nossa vida tem que mudar, meus irmãos. Nós temos que nos encher, porque Jesus Cristo, ele nos enche da presença dele. Então não adianta a gente ficar se martirizando pelas coisas que está acontecendo, pelo que já aconteceu, porque Deus tem uma nova história para a nossa vida. Ele quer nos dar uma nova história, ele quer nos fazer ver coisas que antigamente nós não conseguíamos ver. Mas para que isso aconteça, as escamas têm que cair dos nossos olhos, como caiu dos olhos de Paulo. Tem que cair dos nossos olhos, para que eu e você se encha do Espírito Santo. Antes de Ananias falar para ele aqui, o Senhor Jesus Cristo, que te apareceu no caminho por onde vinha e me enviou para que tornes ver. Antes que ele se enchesse do Espírito Santo, ele tornou a ver. E seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Olha que coisa acontece na vida de Paulo. Olha que transformação. Olha como foi que Deus converteu a Paulo. Um homem indo fazendo algumas coisas mal. Ele estava indo para matar, para prender aqueles que estavam falando em nome de Jesus. Mas no meio do caminho, o Senhor Jesus Cristo resolve ali aparecer para ele. E agora Jesus vai dizer: eu sou aquele que tu persegue. Tudo é para te recalcitrar contra os aguilhões. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Deus, Jesus Cristo agora dá ordem para ele. Levanta, vai para aquela cidade, lá você vai ver o que você vai ouvir o que convém fazer. E ele foi sendo guiado pelos homens, cego. Mas a Bíblia vai falar que agora, no capítulo 11, ele estava ali orando.
Quando Jesus manda o discípulo, o profeta ir lá, e disse o Senhor a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, porque por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E Ananias vai. E primeiro Ananias tenta relutar com Deus ali, mas ele faz tanta maldade, mas ele prende, mas ele faz isso, e Jesus Cristo vai dizer para ele: ali para mim é um vaso escolhido. E agora o profeta chega ali, ora com ele, coloca a mão nos olhos, as escamas, os olhos deles é aberto, como as escamas, como os olhos caem, umas escamas dos olhos, e ali ele é cheio do Espírito Santo. E Paulo, levantando-se, foi batizado. E a gente vai ver amanhã o perseguidor torna-se perseguido. A gente viu como foi hoje a convenção de Paulo. A convenção de Paulo no caminho de Damasco. Como foi que ele se converteu. Amanhã a gente vai entender como é que de perseguidor ele virou perseguido. Ele se tornou um perseguido. Mas nesta mensagem desta manhã, o que eu quero enfatizar bem é que quando o homem tem o encontro com Jesus Cristo, algo tem que mudar. A vida não é mais a mesma. Jesus Cristo transformou a vida deste homem. E a gente pode ler as cartas de Paulo aos Efésios, a Filipenses, aos Colossenses e a Timóteo, e a gente vai ver como é que Paulo foi usado nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus Cristo. Que nós possamos ser usados nas mãos de Jesus Cristo, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Que esta palavra possa fazer guarita nos nossos corações, que nós possamos entender que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que o Espírito Santo de Deus possa completar nos nossos corações o que faltou nessa mensagem. Que Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.